Como foi meu processo de alistamento para a Air Force nos Estados Unidos? Bom, eu sou Pedro Priori, tenho 38 anos e o objetivo desse vídeo é mostrar para outros estrangeiros e até para os americanos como se passou o meu processo do início ao fim para que eu pudesse entrar na Air Force, que vai acontecer agora no final do ano, em dezembro. Antes de qualquer coisa, esse foi o meu processo para a Air Force, então isso eu não quero dizer que eu sei como é que é o do Army, como é o da Coast Guard, como é o do Navy, e nem para quem é cidadão americano. Então eu vou relatar o que eu passei, tentar ajudar as pessoas para tirarem as dúvidas e tornar o processo delas um pouco mais fáceis e menos trabalhoso do que ele já é. Acho que o primeiro e mais importante ponto é que para você se alistar em qualquer uma das forças militares, aqui nos Estados Unidos são 7, vou colocá-las aqui, você tem que ser cidadão americano, seja por nascimento ou porque adquiriu essa cidadania, ou um green card holder, como é o meu caso. Então, seja qual foi a razão que você conseguiu o seu visto permanente de residência, você pode aplicar para se tornar um membro das Forças Armadas, da ativa, da reserva ou da Guarda Nacional. São várias divisões bem maiores e bem mais amplas do que tem, por exemplo, no Brasil, de onde eu vim. Eu não tenho experiência militar, havia tentado algumas vezes no Brasil a prova da PRF, por exemplo, sem muito sucesso. Sempre migrei para o mundo corporativo, sempre fiquei no mundo corporativo, e aí desde que eu me mudei para cá, essa vontade de entrar para a área militar voltou à tona, e já estou há praticamente um ano nessa jornada, então eu vou contar aqui para vocês. Uma dica pessoal que eu acho importante no processo é: fale com os recrutadores de todas as divisões, seja ela do Exército, da Marinha, de todas elas, para que você possa entender o que tem de mais parecido com o seu perfil, com o que você busca, com as carreiras que você pode encontrar pela frente, porque é um mundo muito grande, e quanto mais você explora, mais você vai entender que tem algumas branches que podem fazer sentido e outras que nem tanto. Então eu falei com recrutadores do Army, da Navy, da Coast Guard, finalmente da Air Force, e acabei escolhendo ao da Air Force. Outro ponto super importante é a idade. Como eu falei no comecinho, eu tenho 38 anos e meio. Para a Air Force atualmente, a idade limite de corte é de 39 anos completos quando você se alista. Para muitos casos existe o que é chamado de waiver, que é uma autorização que o recrutador pode te dar, que isso vai estender a sua oportunidade de começar a carreira até os 42. Eu já vi casos e vídeos no YouTube de outros que eu fiquei conhecendo, de pessoas que se alistaram com muito mais idade, 50 até, mas eram carreiras muito específicas e que demandam pessoas com muita bagagem. Esse não é o meu caso, não quero detalhar nada do que eu não tenha informação a respeito, mas tem essa possibilidade. Início do processo para a Air Force e para a grande maioria das branches é entrar no site af.com, e lá você coloca suas primeiras informações, army.com, navy.com, marines.com e por aí vai. Suas primeiras informações, que isso vai cair num filtro de recrutadores só para poder ver se você tem documentação, sua idade, antecedente criminal, tatuagens, coisas que são excludentes logo de cara. Não vou entrar no mérito das tatuagens ou não, tem algumas que são permitidas, outras não. Histórico criminal também sim ou não, mas é naquele primeiro filtro que vão te dizer se você pode ou não começar a sua carreira militar nos Estados Unidos. E obviamente, não passou aqui, esse vídeo não vai servir para você, até porque você não vai conseguir entrar em nenhuma das Forças Armadas aqui no país. Bom, passado desse primeiro filtro, que foi relativamente rápido, eu fui direcionado para um recrutador civil, que foi um ex-Air Force, hoje ele está na reserva, que basicamente é um contratado do governo para poder ajudar a se suscitar nesse processo. Como o volume de aplicantes é bastante alto, e realmente é muita gente envolvida nessa imensa indústria, a maior força bélica do mundo, com mais dinheiro, como todo mundo sabe disso, e esse recrutador me acompanhou nas primeiras etapas de validação, de documentação, de primeiros processos junto com a Air Force. Esse processo foi totalmente acompanhado com essa pessoa, com um login de sistema, que é onde eu coloquei basicamente os meus últimos 10 anos de vida, para que o governo pudesse analisar o meu perfil. Então, todos os lugares onde eu morei nos últimos 10 anos, endereços completos,
e pessoas que pudessem comprovar que eu morei lá. Todos os empregos que eu tive nos últimos 10 anos, nomes e contatos dos meus supervisores, todos os meus parentes diretos, pai, mãe, irmão, pais, mães, irmãos, primos de primeiro grau, no meu caso casado, sogro, sogra, e por aí vai, avós e avós vivos. Todos os países que eu visitei nos últimos 10 anos, por quanto tempo, qual foi o motivo da viagem, pensa no processo de passaporte, só que obviamente muito mais extenso e muito mais detalhado. Também teve perguntas, também várias perguntas sobre o aspecto financeiro. Então, de novo, esse processo foi feito para um cidadão americano, só que eu, por ser brasileiro, eu tive um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo dedicado para isso, porque o perfil do questionário é montado para quem é cidadão americano. Então ele pergunta, por exemplo, quais lugares você já esteve fora dos Estados Unidos nos últimos 10 anos? E eu tive basicamente todos os lugares fora dos Estados Unidos. Claro, né? Sou brasileiro e estive viajando a viagem, a trabalho, férias, para a Europa, para cá também, então eu tive que listar todos esses lugares que eu passei nos últimos 10 anos. E aí, para dar uma ideia de tempo nesse processo, com bastante dedicação, algumas horas por dia, eu levei 2 semanas para preencher toda essa papelada online. Isso indo e voltando com esse recrutador que estava me apoiando bastante nessa jornada, porque você tem aquele receio de que apertar um botão errado, colocar a informação errada aqui pode realmente bagunçar o seu processo, então você quer deixar o máximo de veracidade naquelas informações que está colocando. Aqui também uma parte super importante que já fica como uma dica. Para quem é casado e para quem tem graduação no país que você for cidadão, vá atrás dos certificados, das validações para poder colocar isso no seu perfil de alistamento. Eu sou casado e tenho graduação no Brasil e pós-graduação. Então, na hora de eu preencher essa papelada, isso me qualifica no meu ranking de entrada 1, 2, até 3 níveis mais rápido do que uma pessoa que não tem essas qualificações. Então você imagina que uma pessoa que está se alistando com 17 anos de idade, é solteira, ela vai entrar como E1, que é o nível de entrada ali das forças. Eu, por ser casado e ter graduação numa faculdade que foi reconhecida nos Estados Unidos por uma validação, por um processo que eu tive que pagar a parte disso, eu estou entrando como E3, que já é o máximo que dá para entrar na Air Force. Já ouvi dizer que no Army dá para entrar como E4. Pode ser que sim, não tem informação a respeito. Eu entrei como E3 na Air Force. E aí depois eu posso colocar um link também da NACES, que é a empresa certificadora, acreditadora, que faz esse processo de validação para as faculdades, para que você possa dizer para o governo que sim, eu tenho uma certificação na minha graduação, no meu caso Relações Internacionais, e que vai me servir para me graduar mais rapidamente no meu nível de entrada. Passado tudo isso, chegou a hora de fazer o meu primeiro simulado, que assim como o vestibular no Brasil fica fácil de entender, existe uma prova chamada SVAB, que é a validação dos seus conhecimentos, que vão te dizer se você passa para uma força armada ou não, qual tipo de carreira te abre de possibilidade, e se você vai escolher o seu job ou se vai ser escolhido para você. Basicamente é isso que acontece. Nessa primeira simulado eu tirei uma nota horrorosa, para baixo de 40, e é uma nota que vai até 99. E aí eu falei, bom, para passar nesse negócio com uma nota boa eu preciso me dedicar e preciso estudar de verdade. Nem tudo estava perdido ainda. Eu fui aceito por esse recrutador civil, e aí ele me direcionou para o meu recrutador da Air Force, que é hoje quem está me acompanhando já há uns 4, 5 meses nesse processo. Então o que eles fazem com isso é acelerar toda essa jornada, de informações, de tempo, e obviamente filtrar quem tem realmente interesse e quem pode obviamente entrar, aplicar para uma carreira militar. Então nesse momento eu tive a minha virada de chave para esse recrutador oficial, e de lá foi o meu primeiro momento que eu tive cara a cara com ele, para poder dizer, eu sou o Pedro, estou aqui, realmente existo, estou com meus documentos. Tudo que eu tinha feito online, basicamente eu fiz agora no mundo real, numa sede da Air Force aqui em Chicago. Todas as grandes cidades dos Estados Unidos têm isso, e todas as branches têm também. Então é bem fácil de encontrar. Muita gente faz a primeira etapa logo presencial, já leva, bate na porta, fala, quero me alistar.
isso acontece de uma maneira até mais rápida, mas eu não sabia disso, então eu fiz o modo online, por isso que eu tive esses 3 recrutadores antes de entrar com o oficial. E até digo que foi uma experiência bem positiva. Nesse dia eu tive lá com a minha esposa na sede. A gente foi falar com o recrutador, que é um cara super positivo, super do bem, que tem me ajudado bastante nessa virada de chave e virada de vida, literalmente, né, como vai ser. E foi lá para a gente poder tirar as primeiras dúvidas, entender um pouco mais a fundo como é que funciona essa carreira, o que esperar do próximo processo, o que acontece depois que eu entrar no treinamento e por aí vai. Acho que o primeiro compromisso oficial que eu tive com o recrutador foi realizar o PyCat, que é a versão online da prova que você tem que fazer desse vestibular, mas aí já não é mais um simulado, mas sim uma prova real, que o governo também criou para poder agilizar o processo. Ao invés de você ter que ir no centro, que eu vou falar daqui a pouquinho, para fazer a prova em papel, eles criaram essa versão online. E aí você faz uma prova que envolve 10, 12 matérias diferentes, 150 perguntas de todos os temas: matemática, aritmética, conhecimento de inglês, uso de vocabulário, física, química, noção de geografia e história. Então tem uma apanhada de matérias e conteúdos, como se fosse um vestibular, para poder entender do seu conhecimento de línguas e do seu nível que você está apto a poder seguir naquela carreira dali para frente. Aí, passado esse PyCat, essa prova online, eu fui para a etapa do AF-WIN, que é o Air Force Work Interest Navigator. E aí lá é um modelo que a Air Force criou para te dizer, com as suas características, com a sua nota que você não sabe da prova que você fez, que tipo de carreira você tem mais aptidão para fazer. A Air Force, de novo, estou falando da minha escolha de carreira, é uma imensa empresa com mais de 200 carreiras possíveis. E aí todo mundo que eu falo que eu estou entrando para essa vida vai me perguntar: você vai pilotar um jato? Não vou. Para ser piloto de jato na Air Force tem que entrar com até 32 anos e já ter experiência prévia de piloto, então só na próxima vida. Mas tem carreiras de engenharia, de logística, de serviços, de atendimento, de missões especiais, de segurança, uma infinidade. E aí, como eu falei, são mais de 200 empregos possíveis dentro da Air Force. Pensa nisso como um processo seletivo de uma empresa, que você escolhe a empresa, faz o processo, faz as triagens, depois você descobre qual vai ser o seu cargo. É mais ou menos assim que funciona essa carreira, a entrada na carreira militar aqui nos Estados Unidos. Então, como etapa final desse processo de alistamento, acontece o MAPS, que é a etapa física presencial. O meu ocorreu aqui em Chicago. As grandes cidades têm uma sede dessa, um prédio federal, onde todas as branches militares vão para poder fazer esse processo de alistamento e assinar o contrato e terminar essa jornada toda. Eu não vou falar sobre detalhes do MAPS nesse vídeo porque já vai ficar muito extenso e lá é um dia inteiro, então tem bastante coisa para detalhar. Mas lá foi feita de novo a prova de verificação, aquela que eu havia feito online do PyCat. Nesse dia do MAPS eu fiz a prova oficial. E aí, para minha grande surpresa, eu tirei 95 nessa prova, que vai até 99, o que me gabarita para várias carreiras, na verdade para quase todas as carreiras, com um asterisco de que, por não ser cidadão americano ainda, eu não posso escolher algumas carreiras que têm a ver com uma liberação de segurança especial que é feita pela FBI. Então, carreiras como Air Traffic Controller, Cybersecurity e coisas do tipo eu não posso escolher ainda. Explico depois o porquê que eu posso esse ainda. Mas eu estou indo para uma área de segurança, que foi a área que eu escolhi, é a área que eu tenho interesse, é a área que eu sempre busquei no Brasil. Então agora eu começo minha jornada no final desse ano, já pronto fisicamente, espero que mentalmente, psicologicamente, para essa jornada na Air Force. Se esse vídeo ajudou você ou alguém que você conhece estar nessa jornada, compartilha e me indica. Gostaria muito de ver os comentários. Se você passou por uma coisa diferente também, estou à disposição para poder ajudar. Obrigado.